A técnica de manipulação do gelo. Esta não é apenas uma das formas mais distorcidas e cruéis de manipulação, mas em muitas ocasiões é usada de forma sádica. Para punir e fazer a vítima sofrer, a lei do gelo pode se tornar uma verdadeira tortura psicológica. E quem já passou por isso sabe que não é nenhuma bobagem. A ponto de que, em alguns casos, mais do que manipulação, já estaríamos falando de abuso. E apesar da gravidade, receber o gelo. É algo que a gente quase já normalizou, porque infelizmente são muitas as pessoas que fazem isso. Principalmente vejo isso em relacionamentos amorosos, familiares e em amizades. Então, antes de analisar essa técnica mais a fundo, quero deixar bem claro desde já que não é normal que façam isso com você e que você não precisa tolerar. Neste canal, estamos aqui para nos entendermos e para analisar as pessoas, mas também para melhorar nossos relacionamentos, para identificar quais pessoas nos fazem bem e para nos relacionarmos com mais autonomia. Quanto mais independente você for, psicologicamente e financeiramente, mais liberdade e critério terá para escolher seus relacionamentos. Recordo de uma paciente ansiosa, triste, com medo e frustrada. Ela tinha uma relação complicada com a mãe, discutiam com frequência, algo que pode ser mais ou menos comum quando há convivência, trabalho em conjunto, e além disso, moram juntas, mas essas não eram discussões normais. Sempre que algo incomodava sua mãe, ela lidava de forma cruel. Ela fazia gelo por dias, sem falar ou olhar para ela, passando ao lado como se não existisse, mesmo trabalhando e morando juntas. Então imagine o quão complicado e difícil isso devia ser. Estar em casa e no trabalho sentindo como se você fosse invisível. Minha paciente relatava cenas difíceis, chorando e suplicando. Por favor, me olha, me diz sim ou não. Mas você acha que ela veio à consulta por isso? Você acha que ela identificava isso como um problema grave? Na verdade, ela não veio por isso. Veio por ansiedade, baixa autoestima, muitos medos e fobias, sem entender a origem, nem o motivo de se sentir tão mal. Parece absurdo, mas você não faz ideia de quantas pessoas estão mal e não entendem o porquê. E o que acontece é que por trás desse mal-estar existe uma relação de manipulação ou de abuso. A questão é que essa forma de lidar com os conflitos era normalizada em casa. Era o que sempre tinha vivido com sua mãe, e inclusive às vezes, quando contava esses episódios, fazia isso com uma certa carga de culpa e responsabilidade. Como se ela não tivesse cometido determinado erro, então sua mãe não teria se sentido assim. Isso vem claro do fato de que a manipuladora, nesse caso a mãe, se encarrega de educar, ou melhor dizendo, doutrinar sua vítima de que, se ela tem essas reações, é porque são provocadas pela filha. Se você não fizesse coisas erradas, eu não reagiria assim. Olha o que me faz fazer, fico desse jeito e não gosto. O que você acha? Se você se comportasse, eu não ficaria assim. Como espera que eu reaja depois do que faz? Mas olha, nem todos os casos de manipulação do gelo são tão grotescos e tão evidentes aos olhos de outras pessoas. Vamos ver outro exemplo que vai te mostrar o quanto isso está normalizado. Recentemente, uma garota me contou que viajou com um grupo de amigos. Em um momento, uma das amigas dela ficou brava porque não fizeram um plano que ela queria. E como ela lidou com isso? Parar de falar com ela e com outra garota também? Durante todo o dia da viagem, o grupo continuava fazendo atividades, passeios, iam comer todos juntos. E essa pessoa, apesar das tentativas das amigas de conversar, de se entender, de resolver a situação, o que ela fez foi ficar o dia todo em silêncio, sem dirigir a palavra a elas e sem nem mesmo fazer contato visual. Era algo como, vocês fizeram algo que eu não gostei, então vou castigar vocês pelo resto do dia. Elas ficaram muito confusas, não achavam isso normal, não entendiam. No entanto, a parceira dela, que ficou brava e fez o gelo, não dava importância. Dizia que isso era algo normal nela. Quando ela se irrita, fica 1 ou 2 dias sem falar, mas depois volta ao normal. É só esperar. Então te pergunto, quantas vezes você viu isso em amizades, casais, familiares? Alguém, sempre que fica bravo ou magoado, para de falar, desvia o olhar, ignora ou castiga. E como faz isso sempre, seu círculo já normalizou esse comportamento. Acham que simplesmente ela é assim e não só toleram, como também reforçam esse comportamento. Começam a implorar, correr atrás e pedir desculpas, mesmo sem erro. E o que o manipulador aprende com isso? Que está certo e que essa é uma estratégia útil para repetir em outras ocasiões. Com isso, já te dou uma boa dica de como neutralizar essa técnica. De qualquer forma, deixa eu te dar mais um exemplo. Porque esse tipo de manipulação e punição
frequentemente aparece em uma versão que é ainda mais venenosa, porque é mais difícil de detectar e apontar. É como um gelo mais sutil. Nessa versão, a pessoa não para de falar com você completamente, não te ignora totalmente, pode até estar te respondendo, aparentando normalidade, interagindo com você. Mas ela retira o afeto, retira a consideração. Já não te trata tão bem como antes, não tem a mesma cordialidade, não tem iniciativa para falar com você, talvez tire pequenos gestos que antes tinha com você, talvez responda com monossílabos, já não olha nos seus olhos, não responde. Quando você fala no grupo, ela nunca fica sozinha com você. Em geral, faz você se sentir que está recebendo um tratamento inferior ao que recebia antes. Claramente você percebe isso, talvez decida perguntar: ei, está acontecendo alguma coisa? Eu te sinto diferente. E aqui pode vir a parte mais desestabilizadora. A pessoa nega: não, não está acontecendo nada, você está imaginando coisas. Está tudo igual, na teoria nada acontece com você, mas na prática é o oposto, deixando tudo mais confuso. Porque seu corpo sente o castigo e percebe que algo está acontecendo. Essa contradição faz você duvidar de si mesma e refletir. Será que estou exagerando? Será que estou sendo paranoica? Talvez eu esteja sendo chata. Como você pode imaginar, essa modalidade do gelo tem um pouco de manipulação. Então, por favor, quando eu falar sobre o gelo, não pense apenas em um silêncio absoluto. Essa é a versão mais intensa, mais pura, mais punitiva. Normalmente acontece em ambientes onde há muita intimidade, muita confiança, como em relacionamentos amorosos ou familiares. Enquanto a versão sutil do gelo é mais comum em ambientes onde há menos confiança ou é preciso manter as aparências. Por exemplo, é comum em ambientes de trabalho, quando querem te punir, mas não de forma evidente, porque não convém ou não é possível fazer isso abertamente. Como você viu nos 3 exemplos, a técnica do gelo consiste em retirar o vínculo, o afeto, a atenção como forma de punição. O objetivo é que a vítima se sinta rejeitada, fique desestabilizada, acabe cedendo, pedindo desculpas ou tentando compensar para recuperar essa relação. Mas muita gente aqui deve estar pensando: Cláudia Nicolasa Psicologia, como eu sei quando é manipulação e quando simplesmente a pessoa está mal e precisa de um tempo para si mesma? Bem, a diferença está na intenção e no padrão. Quando é que estamos falando de manipulação? Primeiro, quando a pessoa te retira o contato para te castigar e buscando causar um efeito em você. Ela quer que você se humilhe, que suplique, que se sinta culpada, que sofra, que ceda, que pague por algo, que mude seu comportamento. Ou seja, ela sabe que você está sofrendo, mas continua fazendo isso porque consegue algo de você que reforça esse comportamento. Segundo, quando ela não te dá nenhum tipo de informação de segurança emocional. Em uma situação saudável, em que a pessoa simplesmente precisa de um tempinho para se arrumar, para pensar, para refletir, ela te pede distância e silêncio, sim, mas faz isso com certeza. No momento não posso conversar, preciso me acalmar e entender o que sinto, mas fique tranquilo, vamos falar sobre isso depois. Ela leva um tempo, mas depois há conversa e há reparação. Ela não fica esperando você se arrastar, nem que você mude sua postura. E também não espera que, depois de ter te deixado dias com ansiedade, com estresse, com medo, você haja como se nada tivesse acontecido. Terceiro, quando é um padrão, não é um dia ruim, nem um acontecimento isolado. É um método, uma estratégia que aparece toda vez que algo não lhe agrada, e que aparece porque funciona para ela. É algo frequente e normalizado para a pessoa que espera que, após o castigo, você haja como se nada tivesse ocorrido, como se tudo estivesse bem. Alguém que só te pediu um tempo, reconhece que esse espaço pode ter te causado ansiedade e não vê problema em conversar sobre isso. Por outro lado, quem quis te punir nega e invalida sua experiência emocional. Mesmo após todo o seu esforço para que o manipulador voltasse a falar com você, você provavelmente tem tanto medo de estragar a situação de novo que acaba se culpando. Você vai querer sorrir e fingir que está tudo bem e perfeito, e vai querer deixar o que aconteceu de lado por medo de voltar àquele ponto. Resumindo, espaço saudável é: eu preciso de um tempo, mas depois a gente conversa. E o gelo é: eu retiro o vínculo indefinidamente para que você sofra e aprenda. Vamos ver agora por que essa técnica tão perversa funciona tão bem. A técnica do gelo funciona, faz você aguentar e fazer qualquer coisa. Porque ela toca em 3 botões psicológicos muito profundos: o do apego, o da identidade e o da aprendizagem. Em primeiro lugar, nós, humanos, somos feitos para buscar e manter vínculos. Porque é assim que nos sentimos seguros, é assim que sobrevivemos. Quando alguém importante rompe o vínculo de repente, seu cérebro sente isso como uma ameaça grave.
De uma hora para outra, sente que você perdeu isso, que para ele é sinônimo de segurança e de sobrevivência. Por isso, dispara toda a ansiedade, ruminação, hipervigilância, uma necessidade urgente de consertar tudo. O corpo tenta restaurar esse vínculo para voltar a se sentir seguro. Por isso, quando alguém te ignora, é difícil se concentrar em outras coisas. Vida normal, que você consiga pensar com clareza, porque tanto no nível psicológico quanto fisiológico você está sob total ameaça e estresse. Nesse sentido, pessoas com medo da solidão, dependência emocional ou medo do abandono são especialmente vulneráveis a essa técnica. Tono é, sem dúvida, a isca perfeita para você ficar. Esses perfis caem na armadilha da manipulação, mas a isso se soma outro elemento importante, a identidade. Quando alguém começa a te tratar pior ou simplesmente te apaga, a primeira coisa que você faz é olhar para si mesma. O que eu fiz de errado? O que há de errado comigo? Em que eu errei? Nós, humanos, baseamos muito nossa identidade, autoconceito e valor no feedback e no tratamento que recebemos dos outros. E, claro, alguém com quem você tem um vínculo importante, como um familiar, ou alguém cuja opinião é muito relevante, como um chefe. De repente te trate pior, sem nenhuma explicação, sem nenhuma lógica. Isso vira de cabeça para baixo toda a sua identidade, sua visão de si mesma, sua segurança. E aqui vem algo importante psicologicamente. Recuperar o bom tratamento do manipulador equivale, na sua cabeça, a restaurar sua identidade. Equivale a restaurar seu valor como parceira, como amiga, como filha, como funcionária. Inconscientemente, sua autoestima e seu autoconceito estão depositados nessa relação, então você fará o que for preciso para recuperá-la. Por isso, o YOLO pode ser tão desorganizante porque ameaça o vínculo, mas também ameaça o seu eu. E o terceiro elemento, o aprendizado. A técnica do YOLO em nível operacional, puro adestramento, vamos ver como funciona em termos de modelagem. O YOLO é uma punição negativa. O manipulador te doma por meio da retirada. Ele tira algo que é valioso para você, como atenção, afeto, presença. E ele faz isso para diminuir em você um comportamento que o manipulador não gosta ou que não lhe convém. Isso é um castigo negativo. Eu elimino um comportamento em você tirando algo bom que você tinha. Se ele tentasse eliminar esse comportamento gritando com você, isso seria um castigo positivo, apesar do nome. Mas é assim que a psicologia chama. Quais comportamentos o manipulador costuma tentar eliminar? Bem, que você tenha opinião própria, expresse sentimentos, fique brava, não siga as exigências dele, aponte algo e imponha limites. Ou talvez um erro que você cometeu, como qualquer ser humano, mas que recebe uma resposta desproporcional e desumana. Então, a mensagem implícita é: se você fizer algo que não gosto ou errar, eu corto o vínculo e minha atenção. O que isso significa? Que você aprende que esses comportamentos vão ser punidos porque vão tirar algo bom que você tinha, então você para de fazê-los. Dessa forma, cada vez mais você se anula e se adapta ao que o manipulador deseja de você. Mas isso não para por aí. Não é só um processo de doutrinação e modificação do seu comportamento. Essa técnica funciona tanto pelo castigo negativo quanto pelo reforço positivo e negativo. Em primeiro lugar, quando te tiram a palavra, você sente estresse, ansiedade, medo, culpa, dúvidas, experimenta muito desconforto. Por isso, tudo é colocado em ação para que você possa ou queira recuperar o manipulador. Você implora perdão, persegue, renuncia às suas opiniões, muda seu jeito de ser, compensa, e tudo isso alivia seu desconforto, porque sente que está fazendo algo para consertar a situação. Se você apenas não faz nada, experimenta e se conecta mais com essa dor. Assim, aos poucos, fica automático que diante da culpa, desconforto e dúvida, a resposta automática é se arrastar diante do manipulador. O que ainda é reforçado de forma positiva, porque no final, o manipulador te dá o perdão dele, volta a te tratar bem, e você sente alívio, sente bem-estar. Não só está tirando aquele mal-estar que você sentia, mas provavelmente quando já falamos de figuras ainda mais perversas. Vai te trazer coisas positivas e agradáveis para reforçar esse comportamento de adaptação. Por exemplo, talvez comece a te tratar melhor do que nunca, talvez te traga presentes, talvez faça algo que você sempre pediu e que nunca fazia. Viu como funciona esse adestramento? Basicamente, você está sendo treinada para viver por e para as expectativas do manipulador. De verdade, você não faz ideia de quantos adultos crescem sem ter formado uma identidade, sem ter construído um autoconceito e uma boa autoestima. Porque o que fizeram foi se apagar e se adaptar completamente para evitar esse tipo de punição por parte dos pais. Muito grave. Vamos ver agora, então, como devemos agir, como podemos neutralizar o gelo.
Antes de tudo, lembre-se de algo importante. Nem todas as pessoas que manipulam fazem isso de forma consciente, deliberada e planejada. Geralmente são pessoas com questões emocionais não resolvidas que aprenderam a lidar assim com emoções e relacionamentos. Com punições, afastamentos e silêncios, pois não têm recursos ou capacidade para agir diferente. Claro, como sempre, explicar a origem de algo não justifica nem significa que devemos permitir isso. Mas o que eu quero é te lembrar que precisamos distinguir muito bem entre manipuladores sombrios e manipuladores cinzentos. Se você está diante de um manipulador sombrio que age com frieza, sem empatia, com intenção de te dominar, sabendo o que está fazendo. Minha recomendação é sempre a mesma: manter a maior distância física e emocional possível. E se puder, sair dessa relação, tirar essa pessoa da sua vida. Se por certas circunstâncias você tiver que lidar com ele de qualquer jeito, como por exemplo em ambientes de trabalho. Meu livro Manipulação e Você Não Sabe traz técnicas específicas para sua proteção. Lá você também aprende a identificar tipos de manipuladores e diferenciar um manipulador sombrio de um cinza. Hoje quero focar principalmente nos manipuladores cinzas, que são os que você mais vai encontrar. Pessoas que não são más no sentido clássico, mas que têm seus problemas, feridas, medos e acabam descontando isso no relacionamento, fazendo você sofrer. Vamos ver o que você pode fazer para neutralizar o gelo. E já te adianto uma dica: não se corta com mais súplica e melhor comportamento. Se corta mudando o aprendizado que o mantém. Primeira ideia: se você persegue, você reforça. A primeira coisa que você tem que fazer não é convencer, tentar consertar a situação, tentar se defender. A primeira coisa é se posicionar. E como fazemos isso? Primeiro passo: não suplique. Quando percebe que estão te dando o gelo, seu cérebro quer logo consertar. E é aí que muitos erram. Mandar 20 mensagens, dar explicações, tentar perseguir, procurar outras pessoas para te ajudarem, até mesmo mudar de postura, ceder, dar presentes. Isso literalmente é premiar a técnica, é reforçá-la de forma positiva. O que fazemos no lugar disso? Então, o segundo passo, damos uma mensagem única, firme, não agressiva, mas contundente. Vejo que agora você não quer falar, eu respeito, eu entendo. Quando quiser conversar, me avise, mas claro, vou me afastar completamente. A palavra não vai resolver o problema e não vai melhorar nosso relacionamento. Então, quando você se sentir preparado, me avise e conversamos tranquilamente. E muito importante, você fala e fica quieta, porque se repetir 10 vezes voltar, insistir. Isso já não é um limite, isso já é uma negociação desajeitada na qual o outro tem o poder. E o terceiro passo, aplicar a extinção. O que o gelo busca? Que você se desregule, que sinta medo, que sinta culpa, que duvide, que se arraste, que compense, que ceda. A extinção é basicamente deixar de recompensar, responder como antes e dar ao manipulador o que ele quer. Não buscar perdão, nem fingir que nada aconteceu ao falar com você, nem discutir no WhatsApp. Viva sua vida e preserve seu estado. Isso, que pode parecer muito simples, na prática é complicado porque incomoda bastante. E é que quando você sempre deu ao manipulador o que ele queria, quando você sempre cedeu a esse castigo, a essa técnica, ele já normalizou isso. Ele vai esperar essa reação de você. Considera normal, justo e adequado, pois sempre foi assim. Quando você deixa de reforçar e aplica a distinção, não oferece mais o que ele espera. Ele vai se sentir ofendido, indignado, até mesmo vai te acusar de estar manipulando ou castigando ele. E isso é normal, porque você o acostumou muito mal. Por isso, muitas vezes parece que a situação piora antes de melhorar. O drama pode aumentar muito, podem surgir mais castigos, podem surgir mais brigas. E é aqui que muitas pessoas acabam falhando no processo, porque pensam: está dando errado, isso não funciona, isso vai piorar as coisas. Mas não, é exatamente isso que acontece quando você tira do manipulador uma ferramenta que sempre funcionou para ele. Ele vai protestar e vai querer recuperar o status dele. Então aqui o seu mantra mental tem que ser: se eu ceder agora, tudo vai continuar igual. Se eu resistir, posso mudar as coisas. E vamos para o último passo. Quando ele decidir voltar a falar com você, quando te conceder a presença e a atenção dele de novo, não haja como se nada tivesse acontecido. Não tente manter um ambiente perfeito, positivo, idílico, achando que assim o relacionamento vai se consertar ou se recuperar. Porque se você age com normalidade, omitindo o que ele te fez, a mensagem que você passa é que isso é normal e tolerável. Portanto, ele vai repetir isso em outras ocasiões. Mas também não vamos para o extremo oposto, não vamos entrar em discussões, em vinganças, em punições, em reprovações intermináveis. O que fazemos é, com assertividade, apontar o que aconteceu, o que ele fez.
e convidamos a criar em conjunto acordos de como lidar melhor com isso em futuras ocasiões. Fico feliz que você voltou a falar comigo. Estou muito contente de ter você de novo comigo. Contente, mas também estou magoada. Isso me deixa muito ansioso sempre que você age assim, e acho que isso prejudica nosso relacionamento. Vamos conversar seriamente, vamos comunicar como cada uma de nós se sente nesses momentos e vamos pensar juntas em como podemos fazer diferente da próxima vez. Aqui entra o que no livro chamo de prova de empatia. Ao expor com empatia, assertividade e delicadeza, como o comportamento da pessoa manipuladora te faz sentir. E convida a construir juntas atividades mais saudáveis. Você percebe empatia, flexibilidade, compreensão, reconhecimento, desejo de melhorar e até pedidos de desculpas sinceros dela. Pode ser que seja uma relação que vale a pena investir, e muitas vezes é assim, porque te lembro que a maioria das pessoas manipula sem perceber e de forma inconsciente. Há pessoas que manipulam de maneira perversa, maquiavélica, sabendo o que estão fazendo e querendo te explorar. Sim, mas é uma minoria. Agora, se a reação do manipulador diante da sua prova de empatia for se vitimizar, te acusar ou até repetir o comportamento, pode ser que seja uma relação que não vale a pena investir. Porque, embora muitas pessoas manipulem de forma inconsciente, nem todas querem melhorar e nem todas querem sair desse modo de viver. Preferem continuar sendo vítimas dos próprios esquemas patológicos. E volto a ressaltar que quando estamos diante de um manipulador sombrio, pessoas com a tríade sombria da personalidade, que não têm empatia, que usam os relacionamentos de forma instrumental, aqui não há nada para conversar, não há nada para fazer, não há nada aqui. O gelo é usado de forma sádica, maquiavélica e consciente, e isso também já vi. E nesses casos, quanto mais distância emocional, física, psicológica e de todo tipo, até mesmo legal, melhor. Espero de verdade que este vídeo tenha sido útil para você, que tenha te proporcionado ferramentas. Por favor, não normalize que apliquem o gelo em você nos seus relacionamentos, seja de forma contundente ou sutil. Como vimos, ignorar uma pessoa, parar de falar com ela, puni-la, não é uma forma saudável nem normal de nos relacionarmos. E realmente, quando você é vítima do gelo de forma constante por parte de uma pessoa, acredite, você tem muitas ferramentas e muitas capacidades para mudar isso. Me conta nos comentários se você também já passou pelo gelo alguma vez, ou até mesmo se talvez já fez isso sem perceber o que estava fazendo. Tchau!